Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para desempenhar a nossa tarefa de intérprete do estudo, não é? Hoje nós estaremos estudando o Livro dos Espíritos, parte quarta, das penas e gozos futuros, o item natureza das penas e gozos futuros. Vamos inicialmente às palavras do Chico, a página inicial de ambientação e a nossa prece. Palavras de Chico Xavier. A vitória na luta pelo bem contra o mal caberá sempre ao servidor que souber perseverar com a lei divina até o fim. E do livro Caminho, Verdade e Vida, o item Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Está em João, no capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: Que buscais? Possamos então elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer a Deus pela vida. E pedir ao nosso Mestre Jesus que sempre esteja conosco, aqui nessa terra, que nos ampare, que nos ilumine, que olhe por todos nós, que olhe particularmente pelos nossos irmãos que neste momento se encontram nos diversos locais de provas e expiações. Possamos, Senhor, pedir também que os nossos guias e protetores, os mentores da casa, possam nos orientar no estudo de hoje. E que, em nome de Deus, nós possamos dar por iniciado esse estudo. Kardec dividiu o Livro dos Espíritos em 4 partes. Na primeira e na segunda, ele nos faz ter uma compreensão do Deus Criador e demonstra as causas primárias do universo. É esse universo do qual nós fazemos parte, evidentemente, e somos co-criadores, tanto como encarnados, quanto como espíritos errantes, e interferindo de várias formas na nossa trajetória e na trajetória dos demais irmãos de jornada. Na parte terceira, ele nos mostra a fórmula para ter êxito na jornada, demonstrando como funcionam as leis estabelecidas por Deus desde o princípio dos tempos. E, finalmente, na quarta parte, ele vai nos apresentar as consequências da desobediência dessas leis,
tanto na vida terrestre como na espiritualidade. E dessa quarta parte, nós vamos estudar as perguntas de número 965 até a 982, que fala da natureza e das penas dos gozos futuros. Aqui, para a gente introduzir esse assunto, é necessário a gente voltar um pouquinho, e nós vemos que na primeira pergunta desse capítulo, a pergunta 958, ela nos remete ao que esperamos após a nossa passagem pelo plano material. Tem a questão, a seguinte pergunta, não é? Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? A resposta dos espíritos é simplesmente, né, porque o nada não existe. Apenas como suposição, o nada poderia existir para quê? Para o materialista, onde a consciência existe apenas no campo material, no campo físico, ou então para o adepto do panteísmo, onde a individualidade da criatura ela retornaria a um todo universal, ou seja, ela perderia, depois do desencarne, a sua identidade. Ela voltaria, então, como eu disse, para um todo. Uma outra forma que também, como suposição ainda, nós poderíamos colocar, seria assim, um nada anterior. Ele poderia existir no caso das doutrinas não reencarnacionistas, aquelas que acreditam que a alma é criada no momento da concepção ou então no momento do nascimento. Bem, se ao nascer essa consciência fosse uma folha em branco, né, na qual nós deveríamos escrever os nossos conhecimentos passo a passo, a ciência humana ela não estaria no grau atual, né? E Deus seria parcial, e aqueles chamados gênios precoces também não existiriam. Então é bastante lógica essa questão de o nada anterior não existir, né? Bem, mas ao avaliarmos a própria pergunta de Kardec, que nós falamos, né, nós entendemos que instintivamente o homem tem noção de Deus. E as suas leis, elas estão gravadas na consciência do ser humano. Esse horror ao nada, ele caberia apenas em alguns casos. Vamos citar, por exemplo, aquele que não tivesse a certeza da vida futura, né? Aquela pessoa que não tivesse essa certeza. Então esse horror ao nada seria até justificável, né? Aqueles também que aquele que não tem a certeza, né, que encontrará aquilo que ele espera, aquilo que foi prometido por uma religião, ou então por sua própria avaliação da vida, mesmo que não seja religioso. Então, ele também poderia ter esse horror ao nada. Uma outra suposição, um outro caso que a gente poderia também entender, aquele que por paixão, né, e não por amor, ele se apega a outras criaturas e teme que haja uma separação. E, para finalizar, a gente pode colocar também aquele que, apegado a coisas materiais, teria que abandonar essas coisas aqui na Terra, ao passar, né, ao encerrar a sua vida física. Enquanto nós estamos encarnados, nós temos gozos e penas, né, materiais e imateriais. Nós podemos resumi-los a instantes de felicidade ou de infelicidade, com maior ou menor duração.
dependendo do tipo de prova ou de expiação que nos cabe naquela encarnação. E muito, esse processo ele é influenciado pela forma como nós encaramos essa necessidade em relação à questão de dor e de sofrimento. Nós podemos ver isso, né? Kardec coloca isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 18, o bem e mal sofrer. Então, na verdade, o gozo ou a pena de coisas materiais, ele é relativo. Porque o que verdadeiramente ocorre é o prazer ou o desprazer que a posse ou a falta de um item material provoca no ser espiritual. A fome, o poder, a posse, a doença, o amor, a paixão, a alegria, a tristeza, apesar de atingir o corpo físico, elas refletem, na realidade, no espírito. Reflete no espírito as suas sensações de referência, levando aquele homem, aquele ser humano encarnado, a comportamentos característicos ao grau de compreensão que ele possui das leis de Deus. Então, sabedor que no futuro alguma coisa ou algo o aguarda, quer pelo que consta no seu inconsciente, quer pelas lições que aprende através das instruções religiosas ou filosóficas, vem ele perguntar: de que natureza são as penas e os gozos futuros? Com medo ou não do que encontrará, o homem tem certeza da morte física. É como diz o dito popular, né? A morte é a única coisa certa na vida. Então, existe esse dito, todos nós conhecemos, né? Porém, os espíritos nos ensinam, na resposta à pergunta 966, o que encontraria após a morte do corpo físico iria depender do que lhe foi ensinado, ou o que ele aprendeu, evidentemente, e aceitou durante a vida terrena, deixando também o alerta que a inteligência humana, que ainda não se desenvolveu o bastante, vai fazer com que o homem entenda grosseiramente esse assunto. Aí então, nós vemos que diversas são as proposições religiosas que influenciam o homem no que esperar após a morte física. Alguns esperam gozos puramente materiais. Outros retornariam imediatamente ao plano físico, né, independente se como ser humano ou como um animal. Outras pessoas ainda iriam para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno. Depende da religião, né? Outros permaneceriam dormindo até o juízo final. Que mais? Outros iriam diretamente à presença de Deus até o retorno de Jesus, né? O esperado retorno de Jesus. E outros ainda, finalmente, né, como para exemplificar, iriam para colônias espirituais ou para o umbral. Né? E particularmente é o caso da visão do espírita. Né? Então, sem nos atermos ao conceito que cada um faz do que irá se deparar do outro lado, o certo é que nada será de caráter material como nós concebemos.
Então, mesmo tendo a consciência da materialidade sutil do perispírito, e do que é capaz de ser plasmado pelas nossas mentes, né, no plano espiritual, o que importa a nós sabermos é que a percepção dessa porção fluídica, ela é intensamente maior, porque nós estaremos libertos e, consequentemente, nós estaremos observando as coisas com os sentidos do espírito, que não é matéria. Trevas e luzes, elas serão mais ou menos intensas de acordo com o grau de elevação em que se encontra cada espírito, proporcionando a esse espírito a pena ou o gozo relativo. A felicidade plena, ela vai estar no conhecimento de todas as coisas, quando o espírito estiver livre dos sentimentos inferiores, como dos habitantes de mundos em processo de prova e expiação, como é o nosso, por exemplo, né? Então, a união no amor, melhor dizendo, né? Não do amor, mas a união no amor, ela é que vai ser essa verdadeira felicidade. Entretanto, não se pode supor que a felicidade plena vai ser uma vida contemplativa, entoando louvores ao Criador por toda a eternidade, né? Como os Espíritos nos afirmam, seria uma bem-aventurança estúpida, monótona e egoísta. Jesus ensinou que Deus nunca esteve, não está, ou estará inativo. E daí nós podemos concluir que a própria criação também, ela nunca vai estar. Ora, se até o elemento material do universo ele permanece induzido pelas leis naturais, evidentemente, em constante movimento e transformação, como é que o elemento espiritual, a parte inteligente da criação, poderia divergir do exemplo do próprio Pai, que nunca está inativo? Então, a racionalidade na religião, ela evitaria inúmeras conclusões equivocadas a respeito da vida espiritual e de o que nós encontraremos lá. A linguagem pobre do espírito encarnado, né, e a interpretação equivocada dos escritos religiosos que existem, né, levam inúmeros profetentes de diversas religiões a não diferenciar a realidade da alegoria que eles contêm, né, que esses escritos contêm. Nós podemos justificar também por terem sido trazidos a nós na época em que esses escritos, né, terem sido trazidos a nós numa época em que a ciência ela era insuficiente para explicar a maioria dos fatos, inclusive a maioria dos fenômenos espíritas que acontecem desde o início dos tempos, né? Eles foram passados também de geração em geração pela palavra falada, que a gente conhece aquelas experiências, aquelas brincadeiras, né? De uma pessoa falar para outra e depois falar para outra, mensagem a Garcia, alguns chamam assim, né? Então essa palavra falada modifica o texto original, né? A ideia original. Elas foram traduzidas também sem aquela carga suficiente da cultura de cada época em que foram escritas. Elas foram copiadas por indivíduos que nem sempre eram, ou na sua
grande maioria, eles não eram letrados, eles realmente eram chamados copistas, né? Eles copiavam. E finalmente a gente pode entender também, né, que elas foram compiladas também, ou melhor, quando foram juntadas, né, quando foram compiladas, elas o foram para quê? Para atender a uma necessidade premente de estabelecer uma unidade de pensamento e de procedimento de culto. Esses equívocos, eles permitiram que a imagem do fogo ela se estabelecesse, como o fogo era o suplício maior que eles consideravam, né? Essa imagem se estabeleceu para se fazer acreditar que as penas espirituais têm a mesma características materiais que nós conhecemos. Da mesma forma que a vida, né, aquela vida nababesca, né, e ociosa dos mais abastados, né, levaram para o campo espiritual, né, para o campo religioso, a visão de um local paradisíaco sem a necessidade do trabalho. Então, quem pecar vai para o fogo, né? E quem não pecar, vamos colocar assim, não vai trabalhar, vai ser, né? Vai viver nababescamente. Então, todo e qualquer sofrimento decorrente do mal, ele vai ter fim, ele não é eterno. E auxiliado pelos bons espíritos, os que cometeram erros, eles têm a oportunidade de se melhorar. Eles percorrem aquele processo de conhecimento do mal, arrependimento e reparação. E conseguir auxiliar outros espíritos nesse processo é o gozo para os espíritos bons, quando esses que eles auxiliam são bem-sucedidos. Então, conhecedores, né, que o suplício eterno não é possível, esse processo, porque nós passamos, ele não vai perturbar os bons espíritos em relação àqueles que eles amaram no plano físico, né? Quando é suportado com resignação. Porém, esses espíritos, eles se afligem sim com a falta de ânimo que retarda o processo, né? Falta de ânimo nossa, né? Que retarda esse processo, e com a nossa persistência no erro, que afinal de contas vai dar no mesmo, né? Então, diferente também diferente do plano físico, onde as faltas podem ser ocultadas das demais pessoas, na vida espiritual, o espírito tem os seus pensamentos passíveis de serem devassados. O bem ou o mal que ele praticou, ele vai ficar patente. A consciência de cada um, ela é um juiz incorruptível que vai julgar os seus atos. Isso sim é o fogo que se faz sentir, né? Se vendo culpado, né? A presença também da vítima, da nossa vítima, ela será de lembrança constante e vai provocar um remorso incessante em quem provocou, né? No algoz, até que ele tenha resgatado as suas faltas. Aí vem aquele processo que nós falamos, né? aqueles 3 pontos que nós falamos anteriormente, né? Então, da mesma forma, todo o bem que praticou, ele vai ser remédio para as feridas que possam vir a se apresentar, não é? Então, o bem também
Não é só uma, é o bem e o mal. Né? Então, resgatadas as faltas cometidas, o espírito vai seguir adiante. E a lembrança dessas faltas que foram cometidas e ele já passou, né, já passou por esse processo, né, elas não vão atrapalhar a sua felicidade. Da mesma forma, quando um espírito ele adquire conhecimento, o conhecimento da necessidade de ingressar em provas e expiações para poder continuar a sua caminhada, qualquer apreensão não vai tirar a sua felicidade, pois ele sabe que esse é o caminho para a elevação, né, para a continuidade da caminhada e junto com outros espíritos que são caros. Então são aqueles que formam uma família pela identidade de bons sentimentos, onde o egoísmo e a vaidade não vão se apresentar. Né? Uma família realmente é a família unida pelo amor. Né? Nas idas e vindas entre os planos físico e espiritual, essa família ela está em constante ajuda mútua, independente das provas e das expiações pelas quais ela tem, todos eles, né, todos os componentes daquela família, têm que passar no plano físico. Ou então da religião que escolha para professar naquela encarnação. Todas as religiões elas são importantes. Todas têm o mérito de encaminhar os seus profitentes no caminho do bem. É necessário que o religioso, porém, né, não se deixe levar pelo orgulho, pela vaidade, pela cobiça, pela prepotência, pelo autoritarismo e pelo fanatismo. Então, por isso também que o Kardec, respondendo a uma pergunta de Kardec, a pergunta 982, os espíritos nos esclarecem que não é necessário professar o espiritismo particularmente para assegurar a sorte na vida futura. O espiritismo, ele auxilia o homem a se melhorar e nos ensina a suportar as provas com resignação e a nos afastar de tudo aquilo que retarda o nosso progresso. Os espíritos nos dizem ainda que, se assim fosse, né, se tivesse que ser professado somente o espiritismo, quem não teve a oportunidade do esclarecimento trazido pela doutrina, ou aquelas pessoas que não creem em nada, ou no próprio espiritismo, né, elas não teriam a oportunidade de alcançar, né, de alçar os mundos superiores. Não conseguiria progredir, não conseguiria se elevar. Então, isto nos faz concluir a importância e a verdade de uma frase para todos nós, para todas as religiões, para toda a humanidade. Fora da caridade, não há salvação.